De 22 a 30 a primeira fase, depois de 30 a 45 a segunda e de 45 a 60 a terceira fase. Vamos lá. Na segunda fase do modernismo, a gente vai dividir igual a gente divide no romantismo. Isso é bastante importante. Qual divisão é essa? Prosa e poesia. Na prosa, a gente tem a prosa regionalista. A prosa regionalista de 1930, ela vai aparecer na prova para vocês justamente com esse nome, romance regionalista. Apareceu o romance regionalista na prova, já vai para o modernismo da segunda fase. Por exemplo, Pablo, mas tem o romantismo também. O romantismo não cai com romance regionalista, não com esse nome de romance regionalista. Eu estou dizendo, mas tu desce lá, regionalismo, urbano, indianismo e histórico. Lembra que desce isso? Claro que lembro. Mas na prova vai aparecer o modernismo como regionalismo, a partir de 30. Tá? Por enquanto, está dando para entender? Está com tudo? Alguma dúvida? Eu aprendi uma agora sem semente. Semente? Bora lá então. Seguindo. O que a prova vai nos cobrar aqui? A poesia. Nós temos dois tipos de poesia. Essa palavra vocês vão ter que memorizar. Neossimbolista. O que é poesia neossimbolista? É aquele tipo de poesia que não fala nada sobre contexto histórico nem sobre política. É a poesia que fala só sobre sentimento, é a poesia que fala sobre conflito existencial, mas não cita, como te disse, contexto histórico ou questões políticas. E por que é importante falar sobre isso? Porque olha a data que a gente está. De 30 a 45, a segunda fase. O que acontece de 30 a 45? Em 1937, a gente tem a ditadura de Getúlio Vargas. Em 1939, a gente tem a Segunda Guerra Mundial. Em 45, a gente tem bombas atômicas, como Hiroshima e Nagasaki. Então percebe que a sociedade está caótica. E o que o neossimbolista vai fazer? Sobre o que eu sinto e sobre o que eu penso. Não vou ficar falando sobre questões sociais, econômicas, políticas. Quem são os neossimbolistas? Cecília Meirelles, por isso que eu anotei aqui. Cecília Meirelles. Depois a gente tem Mário Quintana. E a gente tem uma fase do Vinícius de Moraes, que vai ter 3 fases, e aí depois que a gente chegar no modernismo, eu explico para vocês, já vai ser no finaleiro. Cecília Meirelles, Mário Quintana e uma fase do Vinícius de Moraes. Tá, o que acontece? Isso não quer dizer que não escrevam nenhuma poesia que fale sobre política. Isso quer dizer o quê? Que 90% dos textos deles falarão sobre sentimento, falarão sobre problemas existenciais. Olha esse conceito. Quando a prova te trouxer questões existenciais, você vai perguntar sempre de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, querendo saber sobre a própria existência. Isso que a gente faz quando faz aniversário, que eu fiz ontem, principalmente. Estou chegando nos 40 e aí. É isso, questões existenciais. A prova de filosofia fala bastante sobre isso. Inclusive, se vocês vêm fazendo a prova de... Vocês vêm fazendo provas anteriores, não? Então, se vocês olharem as questões de Enem, por exemplo, a coisa tem surpreendido. Tem muito mais questões de filosofia e sociologia do que de história e geografia. Eu nunca tinha visto. Os últimos 2, 3 anos tem sido assim desde 2020. Algo que me surpreendeu bastante. Bom, vamos lá então. Cecília Meirelles é neossimbolista. Tá? Ela escreveu um texto, um livro, escreveu vários livros, mas um dos livros, que ela chama O Romanceiro da Inconfidência, ela vai falar, olha só que louco, ela vai narrar o fato da Inconfidência Mineira, só que ela não vai narrar as questões políticas, ela vai narrar as questões sentimentais, de pessoas que
escrever, ela vai imaginar como era a vida das pessoas naquele momento e vai falar sobre sentimentos. Ok? Então, Cecília Meirelles da segunda fase do modernismo. Vamos lá. Vamos fazer essa questão aqui então. Há palavras que estranha potência a vossa. Esse é o título da questão, título do texto. Quando tu pega um texto que diz assim, Luiz, que estranha potência a vossa, há palavras que estranha potência a vossa, a primeira coisa que eu imagino, pelo menos, é que o texto vai falar sobre uma relação entre palavras e sociedade. Eu vou falar que as palavras têm potência, que as palavras têm força, as palavras são capazes de, enfim, fazer sei lá o quê. Aí o texto diz assim, todo sentido da vida principia a vossa porta. Porta de quem? Tá, gente, vou tentar de novo. Vamos lá, olha só. O nome do texto é Palavras que estranha potência a vossa. Tipo, palavras. Que estranha potência que tu tem. E aí começa o texto. Todo sentido da vida principia a vossa porta. Das palavras, se referindo às palavras. Então, todo sentido da vida principia a vossa porta. O mel do amor cristaliza seu perfume em vossa rosa. Aqui um monte de metáforas. Sois o sonho, a audácia, a calúnia, a fúria e a derrota. Ou seja, o que ele está dizendo? Que a gente usa a palavra para caluniar quando está furioso e quando quer derrotar alguém. As palavras derrotam alguém. E a gente sabe que é verdade. Principalmente quem já teve DR com o pai, com o mãe, com o irmão, com a irmã, com o namorado ou namorada. A liberdade das almas com que letras se elabora. E dos venenos humanos, sois a mais fina retorta, ou seja, sois o mais fino dos venenos humanos. Né? Frágil, frágil como o vidro, e mais que o aço poderosa. Reis, povos, impérios, tempos pelo vosso impulso rodam. Ou seja, tudo passa pelas palavras, então é isso que o texto está dizendo. As palavras influenciam diretamente na nossa vida. É isso que o texto está falando. Vamos lá então. O fragmento destacado foi do Romanceiro da Inconfidência, desculpa, da Independência, de Cecília Meirelles, centralizado no episódio histórico da Inconfidência Mineira. A obra, no entanto, elabora uma reflexão mais ampla entre homem e linguagem. Vamos lá. O que diz a letra A? A força e a resistência humana superam os danos provocados pelo poder corrosivo das palavras. Aí eu pergunto, o texto falou que as palavras são corrosivas, que elas destroem? Deixa eu ver que negócio de música aqui. Não preciso de estar virando uma coisa de necessidade. A gente só fez uma, né? Tá, agora vocês sabem que vamos ver que as outras estão erradas. O significado dos nomes não expressa de forma justa e completa a grandeza da luta do homem pela vida. O significado dos nomes. Que nomes que ele falou aqui? Eu achei muito complicada essa. A poesia? É difícil. Eu odeio poesia porque não dá pra entender. Eu gosto, mas essa letra a gente não tem vocabulário. Não tem nem perto. Eu não tenho vocabulário nem perto disso. E se eu soubesse o significado das palavras, seria diferente. Claro. Não, tem muita palavra que não dá, eu não. Claro, Eu tenho que ler a poesia e ir marcando as palavras, tipo, o significado, porque eu não sei. Exatamente. E o que acontece lá? Essa é a sacada que fizeste, tá? Mas assim, por que se usam essas palavras que a gente não entende? Porque elas são usadas em sentido metafórico, né? Sim. E aí que está o problema, porque foge completamente do contexto. Bom, de qualquer forma, eu não tenho um macete para a interpretação de poesia, porém, tem uma informação que eu vou te dar que vai te ajudar muito. Tem duas coisas que nos ajudam muito a interpretar a poesia. Saber pelo menos o que
que ela quer dizer? O título, geralmente o título é um cartão de visita da poesia. Tá? É bem isso, o título é o cartão de visita da poesia. E quando for poesia em versos, essa aqui em versos, por exemplo, os últimos versos, geralmente, eles são o fechamento da poesia, são uma síntese do texto. Geralmente é isso, os últimos versos, os últimos 3, 4 versos, eles são uma síntese do texto, em geral. Não quer dizer que sempre, mas a maior parte das vezes. Letra D. Renovando o significado das palavras, o tempo permite às gerações perpetuar seus valores e suas crenças. Renovando o significado. Algo que não está errado, é o que o texto diz. Por que não está errado? O que isso aqui está dizendo? Olha, renovando o significado das palavras, ou seja, com a evolução do vocabulário, novas palavras surgindo, o tempo permite que as gerações possam perpetuar seus valores e crenças. Assim, cada valor de uma época também vem junto com o vocabulário. O Luiz, por exemplo, vai nos trazer um vocabulário do local onde ele mora, daquele grupo social específico, que daqui a 10 anos já não vai ser o mesmo vocabulário. Sabe quando é que eu sinto essa diferença? Porque eu comecei a dar aula, eu tinha 27 anos, 28 anos. Com 27 anos, meus alunos tinham uma idade. Quando eu tinha 30 anos, meus alunos tinham essa mesma idade. Quando eu tinha 35 anos, meus alunos também tinham essa mesma idade. Então, eu vou envelhecendo, os meus alunos não envelhecem. Porque, por exemplo, ano que vem, os meus alunos vão ter a idade que vocês têm hoje. E aí a galera vai mudando totalmente o vocabulário. E às vezes eu falo uma palavra que eu só vejo as pessoas me olharem assim, se olhar assim, igual a minha filha diz, não fala isso, fala normal. Eu acho lindo falar assim, eu acho lindo falar, o problema é que eu não entendo, né? Mas eu acho lindo falar, agora eu detesto isso. Até pra redação, né? Tipo, usa palavras diferentes, chama a atenção do leitor. E a letra E, como produto da criatividade humana, a linguagem tem alcance limitado, pelo contrário. O que estão dizendo é que a linguagem não tem limite. Né? A resposta correta é a letra B. Bora para qual é a questão? Outro macete. Nós temos a nossa prova, ela é daqui a 17 semanas. Isso quer dizer que nós temos em torno de 17 aulas. Um pouquinho mais, podia fazer aulas extras. Tá? Isso quer dizer que cada vez mais é importante que vocês leiam textos literários. Poesia, mas não só poesia. Tem conto, tem crônica, que são curtinhas. Por quê? Porque a linguagem literária é diferente da linguagem tradicional. O que eu posso dizer para vocês? Oh, que saudade que eu tenho da hora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Certo, Casemiro de Abreu, da Canseira, ele usou esse monte de palavras só para dizer sinto saudade da minha juventude. Aí ele usa até interjeição. Que saudade que eu tenho da aurora da minha vida. Por que a aurora da minha vida? O que é a aurora? A aurora é o início do dia. Então a aurora da vida dele é o início da vida dele, quando ele era criança. Então percebe que cada palavra foi escolhida a dedo. E aí ontem de madrugada eu fui fazer uma declaração de amor, estou fazendo 3 anos de namoro. O que eu fui falar? Não lembro agora o que eu fui falar que foi a declaração. Porque a doutora disse assim, tá, que eu te amo. Tipo, eu estava no meio do texto que eu criei na minha cabeça para falar.
falar uns 2, 3 minutos de um monte de palavras bonitas dela. Não, nem foi esse cara que disse, tá, me chama. Me importou. Lá naquele dia. Não, eu não Eu digo, Aí vai. não, aí eu não, não né? consegui pra namorada dele. Sim, meu namorado eu sigo dele. Tchê, que sacanagem. Ele demora, tipo, literalmente uns 15 minutos pra contar. Contar uma coisa básica. Tipo, Contar assim, o dia. nossa, eu fui pegar o café, daí eu fiz isso, mas daí aconteceu isso. Eu falo, tá falando só isso. Vai contar como é que tu fez o café. Coisa chata, Ela coisa é uma chata. boa médica porque ela vai direto ao ponto. Eu tenho Em muita raiva. compensação, Eu tenho raiva. Eu falo assim, vai em fazer um compensação do namorado vai sofrer. Não, agora ele tá pegando o jeito de vai, fala logo, coisa chata. E eu odeio que se Escorpião, mexe. né? Eu odeio que você fica falando assim, se mexendo. Tipo, alguém tá fazendo as coisas se mexendo? O cara senta e fala. Porque quem tá se mexendo não consegue falar rápido. Se eu falo assim, fala com a cara, olha, uma arte tá, beleza. Agora você tá assim, ai, tu já viu aquele negócio? Ai, meu Deus, né? Aquele negócio que faz Imagina café e tal. ela falando Pô, para um paciente que o paciente não tem mais jeito, tu vai morrer. Deu. Né? Gente, Desiste essa da mulher vida. já não Sabe onde é que vai faleceu. ter, sabe onde é que ela vai ter problema? Quando for atender aqueles velhinhos que não tem ninguém pra Não, o conversar. velhinho eu entendo. Agora uma pessoa jovem que fica. Ah, eu já sou velhinho. Não. Igual minha mãe. Minha mãe também diz, não, minha mãe, meu Deus. Dá pra ser jogador Cara, de futebol ainda pra vocês vocês. tinham que continuar lá, vocês iam passar o dia inteiro ouvindo. Maravilhoso. O dia inteiro. Não, eu passo o dia inteiro com raiva, porque ela não é nada objetiva. Nada. E ela ainda fala, não, o pior é que ela fala assim, nossa, que grossa que tu é. Eu não sou grossa. Eu falo pra minha mãe, eu não sou grossa. Tu sabe que é grossa, tu sabe o que é grossa. Eu falei, cara, tu tá gritando, por que você tá assim comigo? Eu não sou grossa. Ponto final. Que dá mais raiva Me ainda. dá muita raiva, ela fica quase chorando de raiva, de eu não faço nada. Vamos lá. Ai, que ódio. Eu sofri muito nas aulas, porque eu sou muito prolixo. Tu fala bastante, mas pô, é uma aula, né? Agora o dia a dia, a pessoa ficar falando os problemas dela e ainda ficar demorando, acho que eu tô ali só pra pessoa, 24 horas. Igual minha mãe. Mas tu saber assim, ainda mais uma fofoca, tem que ter toda uma encenação, os detalhes, as características. Ah, o pior é que eu sou assim, Luiz pra tudo. Tipo, qualquer coisa que eu vou falar, eu crio toda uma história. Sim. Pra todo mundo. Eu já percebi isso a primeira vez que eu tava mais eu percebi. Que o Pablo é calmo, é o jeito da pessoa, não tem o que fazer. Ele é calmo, assim, ele gosta de literatura, de ler, de entender, explicar. Mas é o jeito da pessoa, não vai fazer o quê? O que eu adorei quando veio o Enem? Porque o Enem, ele não te cobra questão direta, ele cobra contexto histórico. Bah, vamos falar sobre isso, coisa boa. Porque antes, quando era só vestibular no papel, tinha que falar sobre história, questões sociais, políticas, econômicas, contar sobre a vida do autor. Agora no Enem, há 2 Enems atrás, caiu uma questão do Cruz e Souza, que foi sobre a vida dele. Foi uma questão da biografia dele. E aí, imagina, fatos da vida do cara, não caiu literatura dele, caiu a vida. E aí a gente tira, é isso, tem que falar sobre tudo, sobre o autor, sobre o contexto histórico, enfim, tem que falar sobre tudo. Vou poder falar bastante. Bora lá então. Lara, Mário de Andrade. Por que não vai. Uma curiosidade, por que não vai mais visitar igual a comunidade? Ele. É o contrário do que. Pois é, o porquê eu não sei que é o contrário. Todo trabalho acadêmico é assim. Inclusive vocês na faculdade, vocês obrigatoriamente teriam que colocar assim. Team B? É, exatamente. Senão vocês perdem um ponto. Por que perdem um ponto? Porque existe uma norma chamada de ABNT. E essa norma serve para todas as atividades oficiais. Tinha uma matéria só disso, sabia? No colégio. É. As normas eram bem. Sabe que no curso técnico de enfermagem dava assim, e o pessoal demorava, porque tinham pessoas mais velhas que às vezes
sabendo escrever. Né? Tá, mas enfim, o que acontece? Depois você acostuma, vira automático. E isso não é o mais difícil da VNT, o mais difícil é as regrinhas para colocar o trabalho nas. Vamos lá então. Mário de Andrade. Alguém lembra de qual período literário ou fase era Mário de Andrade? A gente já viu? Não. Ah, então não sei. Tu já viste comigo? Eu já vi. Ano passado. No colégio. Vai lembrar. Não, no colégio não. Eu vi que comeu ontem. Pior é que não viu comigo. Eu não vi porque chegou já contando o conto da moreninha bonita. Não era muito bacana. Não era o livro que vocês contaram. Muito bom que vocês fazem, porque no ano passado, nossa, caiu bastante coisa que deu. Acho que é feliz. Eu fiquei feliz com o meu ano. Bom, mas vamos lá então. O que acontece? O Mário de Andrade, gente, muito importante isso aqui. O que mais apareceu até hoje em prova? Modernismo. Mário de Andrade é modernismo. É a primeira fase do modernismo. Primeira fase do modernismo nós temos 3 autores. Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Tá? São os 3 autores da primeira fase. Então vamos lá. A primeira fase, vocês lembram que data começa na primeira fase? 1922. Ah, perfeito. Modernismo. Primeira fase. Eu estou escrevendo isso aqui na esperança que alguém esteja copiando alguma coisa, eu tirei foto para memorizar. Modernismo, primeiro, claro, a gente vai trabalhar isso em aula depois. Que vai ser chamada também de fase da destruição, da desconstrução. A primeira fase, a prova vai te cobrar com esse nome, desconstrução ou destruição. Por quê? Porque é em 1922 que a gente começa a desconstruir toda a literatura que foi feita até ali. Imagina, de 1500 a 1922 teve um tipo de texto. Em 1922 a gente desconstrói, a gente vai deslegitimar todo esse texto que foi aprendido até ali. Por quê? Porque até 1922 tudo que se fez no Brasil culturalmente foi copiando o modelo europeu, copiando o modelo estrangeiro. De 500 a 1922. Tá bem? Bom, nós temos 3 autores, como eu disse para vocês. Mário de Andrade, que vai escrever livros como Macunaíma, isso nós vemos lá, Macunaíma. Se tem uma história mais chata do que essa literatura, eu desconheço. Nasceu depois de Nosso Herói, vai nascer depois de 9 meses um herói grande, cabeludo, chorão. Olha a ironia, qual herói que é chorão? Uma Macunaíma. Bom. E a gente fica pensando, não existe herói chorão, teoricamente. Por que colocou uma Macunaíma? Porque é uma ironia, a Macunaíma é um dos caras mais filho da mãe, um dos caras mais filhos da puta da literatura brasileira. O irmão dele tem 3 esposas, não ao mesmo tempo. Casou, separou, casou e separou. E Macunaíma ficou com as 3 esposas do irmão dele. Cara, muito filho. É o cara que vai roubar a grana dos irmãos, é o cara que, enfim. Bom, Macunaíma, ele vai escrever um outro livro chamado Amar, Verbo Intransitivo, que para mim é um dos livros mais interessantes que eu vou falar para vocês. Amar, verbo intransitivo. Sim, eu sei que amar ele é verbo transitivo direto, né? Para entender. Quem é lá, é direto. Quem ama, alguém ama alguma coisa. É isso. Então, é verbo transitivo direto. Mas por que vamos lá, o nome do livro é Amar, Verbo Intransitivo?
o verbo transitivo, na história, basicamente, é o seguinte: tem um menino chamado Carlos, que eu vou chamar de Carlinhos aqui, que é filho lá do seu Felisberto Souza Costa. O que o Felisberto Souza Costa faz? Contrata uma profissional do sexo para iniciar o menino. Então, contrata um profissional do amor, ele chama de profissional do amor, para iniciar sexualmente o filho. O que ele faz? Ele diz que a mulher é uma governanta, contrata ela como governanta da casa e ela precisa seduzir ele. Vocês viram aquela série Verdades Secretas? Tá, não viram? Melhor, não vejam, porque é uma pornografia só. Só que Só que o que acontece? Na primeira temporada, tem uma parte da série, um dos personagens principais, o dono de uma empresa, ele contrata uma profissional do sexo para seduzir o filho. O filho acha que ela é uma pessoa comum. Tá, vocês entenderam o que eu quis dizer, não? Não sabe que ela é profissional. Ele acha que, fiquei com uma pessoa legal, uma pessoa não sei o que, na verdade a mulher vai sempre paga para isso. É isso que o Felisberto Souza Costa faz. Enfim, depois a mulher vai se apaixonar pelo guri, o guri depois não vai querer mais ela. Eu achei que fosse pelo contrário. Enfim. Intransitivo por quê? Porque tu precisa de um outro elemento. No verbo transitivo direto, tu precisa de um outro elemento para fazer sentido. O verbo transitivo. Sim. Pablo, não entendi. O que é o verbo transitivo? O verbo transitivo é aquela palavra que tu precisa de outra para ter sentido. Faz muito sentido esse título, né? Por exemplo, morreu. Não precisa dizer isso. Se alguém te disser assim, Pablo morreu. Bom dia do aniversário falar isso. Pablo morreu. Tu sabe que Pablo morreu. Ponto. Não precisa de outra palavra para entender, não é? Agora, o Pablo ama. Pablo ama o quê? Alguma coisa. Então, o morrer, aqui, o amar, o amar é verbo transitivo direto, mas aqui parece como intransitivo. Por quê? Porque no livro tu pode amar qualquer pessoa, independente se ela for paga ou não foi paga. Não entendi nada. Porque embora eu já tenha dado alguns anos aula de português, eu odeio gramática, odeio transitivo direto. Mas dá para entender bem, né? Literatura. Quando eu fiz a faculdade, eu já usava o professor de espaço, vocês sabem que eu chegava a aula de gramática, de sintaxe, o meu objetivo é trabalhar com literatura. Engraçado, eu trabalhar com português também, né? Vou, pretendo também. Consegui me livrar de uma coisa. Vamos lá. O trovador. Sentimentos em mim do asperamente, dos homens das primeiras eras. Primavera de sarcasmo, intermitentemente meu coração há no leitinal. Intermitentemente. Essa é aquela que ela chegou aí, outras vezes é um doente, um frio na minha aula doente como um ombro sorredondo. Canta bom, eu sou um tupi tangendo uma alaúde. Eu não preciso entender nada daqui para cima. É um monte de palavras difíceis. Como eu disse para vocês, o macete, sou um tupi tangendo uma alaúde. O que é o tupi? É um nativo. O que é uma alaúde? A alaúde é um instrumento mais erudito, um instrumento europeu, um instrumento musical europeu mais erudito. Seria a mesma coisa que um homem das cavernas manipulando um piano, por exemplo. O que o homem das cavernas vai fazer com o piano? Então a ideia é que nós somos de alguma forma atrasados
mas existem ali alguns resquícios de modernidade. Cara, o modernismo, a questão da identidade nacional. Gente, olha aqui, isso aqui é importantíssimo. A prova de Enem, principalmente para quem for fazer Enem, ela te cobra através de temas, de temáticas, as questões. Uma das temáticas mais importantes da literatura é a temática da identidade nacional. Só existem 3 escolas literárias que essa temática apareceu, acho que eu falei para vocês, né? Quintismo, romantismo e modernismo. Tá? Quintismo vai aparecer como? Com a visão do europeu sobre nós, a carta pragmática minha. Então, a nossa identidade, quem nós somos, é o europeu que vai dizer. No romantismo vai aparecer como? De forma idealizada. A gente vai imaginar como a gente gostaria de ser e vamos colocar. É o Instagram ali, o Facebook, né? Eu só coloco as coisas que eu quero que os outros saibam. E o modernismo não. O modernismo a gente mostra de fato como nós somos. Vamos lá. A identidade nacional, essa temática, é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Em O Trovador, esse aspecto é abordado subliminarmente por meio de expressões como coração arlequinal. Arlequim é aquele... Oi? É aquele... Não, essa é errada. Arlequim é aquele palhaço, tipo, faz clau, aquele mudo, sabe? Então... Letra B. Verificado já no título que remete repentista nordestino trovador. Não é sobre isso que está falando o texto. Nem tinha repentista nordestino em 1922. Letra C. Lamentado pelo eu lírico, tanto uso de expressões e sentimento da língua. Problematizado na oposição tupi, selvagem, alaúde civilizado, aí começa a fazer sentido, apontando a síntese nacional, que seria a proposta do manifesto antropófago. Isso a gente não viu, vou explicar agora porque é um pouco mais demorado, mas isso aqui é escrito pelo Mário de Andrade, na primeira fase do modernismo, e aparece em prova, manifesto antropófago. O que quer dizer antropofagia? Canibalismo é de comer carne humana. Antropofagia não é o simples ato de comer a carne humana. A antropofagia é um ritual de te alimentar das energias do conhecimento de outra pessoa. E o movimento antropófago é isso, a gente vai se alimentar das técnicas europeias, de fazer arte, de fazer poesia. É assim. Assim, em princípio a letra D está certa, com certeza, vou mudar a letra E. Exaltado pelo lírico, evoca sentimentos dos homens das primeiras eras. Resposta correta. Por que essa aqui é a resposta correta? Porque é a única que fala sobre identidade. Qual é a nossa identidade aqui no texto? Uma mistura de selvagem com civilizado. É isso. Eu não sabia o que era. Perfeito. Perfeito. Essa aqui a gente já fez, né? Já. Essa aqui já fizemos? Deixa eu apagar. Sim, já. Essa é uma parte da primeira fase do modernismo? Oi? Essa é uma parte da primeira fase do modernismo também? É, ela começa no pré-modernismo a pintar, né? Que é quando ela tem aquele problema com o Monteiro Lobato em 1917, inclusive já caiu em prova algumas vezes. Qual foi o problema com o Monteiro Lobato que ela teve? Eu te contei já, não? Ela vai expor o Monteiro Lobato, não vai gostar da obra, ela vai dizer que aquilo ali na Europa, coisa que se pinta nas paredes dos manicômios. Lembrando, sempre, essa aqui a gente já fez, né? Sempre que se falar sobre o modernismo, essa aqui é a palavra-chave. Liberdade. O modernismo tem liberdade de fazer o que tu quiseres. A liberdade tem todas.
Mas o que acontece? Em todas as outras, a liberdade é limitada. E aí estão erradas, né? O modernismo, tu pode pegar eu vou falar para vocês o que aconteceu. E vou repetir quando a gente for trabalhar a história da arte. Tinha uma exposição sobre vanguardas, olha que louco. No meio das exposições, tinham obras dadaístas. Você sabe que uma obra dadaísta? O que é o dadaísmo? É uma estética artística que trabalha através de um conceito chamado L-meio. Quer dizer o quê? Quer dizer tu pegar o objeto e tirar do uso comum, tradicional, e lançar um outro olhar sobre ele. Tu pegar coisas do cotidiano e lançar um olhar artístico. Então, por exemplo, uma das principais obras dadaístas, o nome dela é A Fonte. Os caras pegaram um mictório, colocaram numa base e disseram que aquilo era uma obra de arte. E a bicicleta também, um banco de bicicleta, e por aí vai. E aí tinha uma apresentação dessa obra, olha que louco. Foi aqui no Museu de São Paulo, desse tipo de arte. E aí, uma família lá, e que o gurizinho, sei lá, imagina um gurizinho de 8, 10 anos, brincando com a avó, tirou os óculos do avô, e saiu, colocou no rosto e saiu caminhando. Estava pelas cansadas, sentou, ficou olhando, e tirou o óculos, colocou do lado, aí esqueceu e saiu. E o que apareceu no jornal depois? Em filmagens, o pessoal começou a filmar porque as pessoas viram o óculos no chão e começaram a viajar, tipo, olha aqui, isso aqui ele está querendo representar a visão rasa que nós temos sobre as coisas, não sei o quê, e era só um que tinha esquecido o óculos no chão, as pessoas já eram uma obra de arte. As pessoas começaram a viajar nisso. Por isso que o dadaísmo tem um quê de forçação de barra, ou seja, tudo pode virar obra de arte. Para vocês terem uma ideia, vocês sabem agora essa história, quando eu estava na universidade, eu fazia parte do movimento estudantil, eu estava entrando no DCE e tinha eu fazia parte do DCE na época, e tinha uma exposição dadaísta. Na época eu fumava, terminei de fumar, tipo, sempre uma professora de casa, ia jogar bagana no chão. Como todo mundo fumava no DCE, sempre tinha cinzeiros, né, espalhados. E aí eu peguei, joguei no cinzeiro, saí caminhando, dei uns 4, 5 passos, entrando no DCE, veio uma menina aí, quem tu pensa que tu é? É por isso que nós estamos assim, a sociedade está falida, por causa de pessoas como tu, irresponsável. O que ela disse, as outras palavras, ela disse, insensível, sei lá, falou um monte de coisa. Primeira coisa que eu pensei, pô, época de universidade, festa, coisa do tipo de cara, não beberia em algum lugar, será que fiz alguma coisa para essa guria? Eu disse, pai, da onde eu te conheço? E ela, tu não me conhece, graças a Deus que tu não me conhece. Eu vou querer com uma pessoa assim. E eu, desculpa, o que eu lhe fiz? E ela, olha só, isso aqui é uma obra dadaísta, e nossa exposição está jogando cigarro, bagana de cigarro e sujando. Cara, uma caixinha de madeira com terra dentro, para ela é uma obra dadaísta. Para mim, um cinzeiro. Você acredita nisso, cara? Eu me lembro que já na igreja, desculpa, não tinha como saber, não tinha nossa, mas ela deu toda essa palestra por causa disso. Ela não falou disso. Exatamente. Eu odeio gente palestra aí. E eu não sei. Bora lá, o cara que mais apareceu em provas de Enem até hoje, Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade faz parte da segunda fase do modernismo. Me ajudem aí, quem são os autores da segunda fase do modernismo? Rio Branco. Da primeira é Oswald, Manuel Bandeira e Mário de Andrade. Não quer dizer que ele tenha. Oi? A Tarsila de Amaral, na história da arte, eles não são bem divididos em fases, assim, mas ela é considerada da primeira fase porque a Tarsila é uma que vai. A Tarsila, né? Ela vai incentivar
e vai construir a primeira fase junto com o marido. Quem era o marido na época? O Oswald de Andrade. Aí depois ele separa da Tarsila para ficar com a Pagu. Ele ficou casado com a Pagu, que era uma outra artista. Só que tinha uma outra pegada. A Pagu já era totalmente feminista, assim, meio envereda com o outro lado. Bom, então da segunda fase do modernismo nós temos Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana. Oi? Jorge Amado, perfeito. É que é o Jorge Amado na prosa, né? Mas ele é da segunda fase, perfeito. Minha paixão, meu amado. Tá. Mário Quintana, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes. Vamos lá. Quem daqui tem contato com o avô ou avó? Eu. Elas contam muitas histórias para vocês, né? Nostalgia, assim, de saudade. Qualquer coisinha. Bah, Na minha época. ô professor, ontem eu fui num aniversário de uma irmã do meu avô, né? Meu avô faleceu já. Aí tava os irmãos deles tudo lá, e aí eles se juntavam assim numa roda e começavam a contar um monte de história. Por que eu perguntei isso? Porque essa poesia aqui, olha como o título vai nos dar, vejam como o título vai nos dar a resposta da questão. E é exatamente isso que eles contam a história lá. Confidência de um Itabirã. Exatamente isso do Itabirã. Há alguns anos vivi em Itabira. Principalmente eu nasci em Itabira. Por isso eu sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. Esse alinhamento, que na vida é porosidade de comunicação, a vontade de amar que me paralisa o trabalho, vem de Itabira, nessas noites brancas sem mulheres e sem horizontes. O hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança itabirana. De Itabira eu trouxe prendas diversas que eu te ofereço. Essa pedra de ferro, futuro aço do Brasil, esse São Benedito do Velho Santeiro Alfredo Duval, esse couro de anta estendido na sua sala de visitas, esse orgulho, essa cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje eu sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói. O que ele está dizendo na poesia, em suma? Ele está dizendo que ele só é do jeito que é porque ele nasceu onde nasceu. Ele só é, por isso eu sou triste. Ele só é triste, orgulhoso de ferro, porque ele nasceu em Itabira. Eu acho que a gente aprendeu, né? Não. Mas assim, o que acontece? Vejam bem. É importante a gente entender isso aqui. Porque o que ele está dizendo é que o local onde ele nasceu influenciou na personalidade dele. Agora vamos para a questão. Sim, parece que é C, né? Não, que a gente aprendeu. É C, né? Vamos ver, não sei. Parece C, É uma canção histórica. Intro eu e a sua comunidade, por intermédio de mais represento como a sociedade colabora para a constituição do indivíduo. Ou seja, eu nasci onde nasci. Eu moro fotográfica. Memória fotográfica? Eu moro fotográfica da universidade. E essa aqui a gente fez? Não sei não. A exposição da Anitta em 17, que muito influenciaria sobre a arte moderna, Monteiro Lobato escreveu um artigo intitulado Paranoia ou Mistificação. Ou seja, que ele destrói a Anitta Malfatti e vai dizer que o que a Anitta Malfatti faz é como um furúnculo de cultura excessiva. Inclusive, isso só se faz nas paredes dos manicômios, que ele diz por aqui. Não precisamos nem ler o texto todo, vamos lá. Em qual das obras a seguir... já deve ter feito essa questão. Não foi comigo, mas já deve ter feito. Em qual das obras a seguir identifica-se o estilo de Anitta Malfatti, criticado por Monteiro Lobato? Essa faz tempo que a gente fez. É a boba. Só que o que acontece? É importante dizer que todas as outras têm esse conceito aqui, ó,
Vocês não podem esquecer para a prova. Mímese. Lembra o que é mímese? Te explicou. É imitação? Perfeito, imitação. Todos os outros imitam a realidade tal qual ela é. Aqui, a pintura de uma santinha, aqui de uma escadaria com casa, aqui está a minha resolução. Flores, aqui é a Santa Ceia. E a única que tem uma visão um pouco mais distorcida, não tem nem fundo a imagem, a moça tem o rosto distorcido, pode ver. Vocês já viram aquelas pessoas que têm uma maquiagem tipo tol, assim, aquelas coisas mais. Essa aqui nós não fizemos. Ah, agora Che Manuel Bandeira, primeira fase do modernismo. Essa poesia aqui é interessante para a gente falar no dia dos namorados, para a namorada. Olha só. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com o seu corpo, com a sua cara. A moça olhou de lado e esperou, tipo assim: por que está falando isso, né? Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta na estrada? A moça se lembrava. Sempre que tu vê isso aqui na poesia, ó, isso aqui, ó, tu marca, tu destaca, porque o se lembrava é característica da coloquialidade, da oralidade, tá? Então não é uma culta padrão. A moça se lembrava, a gente ficava olhando e dizendo, a meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagarta listrada. Você regalou os olhos e fez exclamações. O rapaz concluiu: Antônia, você é engraçada, você parece louca. E chamava isso de poesia. No poema de Bandeira, importante representante da poesia moderna, destaca-se como característica dessa escola literária, ou seja, escola dessa época, o quê? Reiteração de palavras como recurso de rimas ricas. Lembram o que é rima rica? uma rica. Duas classes gramaticais na mesma rima. Isso é rima rica. Por exemplo, igual um substantivo e um verbo, sei lá. Correr com seria um substantivo. Ah, entendi. Foi. Letra B. Utilização expressiva da linguagem falada em situações do cotidiano. Criativa simetria de versos. Utilização expressiva da linguagem, em princípio, é a letra B. Eles falam, tipo, namorado? Exatamente. Não, e utilização expressiva quer dizer que está se pensando do mesmo jeito do cotidiano. Aquilo que eu falei para vocês, oralidade, coloquialidade. Criativa simetria dos versos. Gente, parnasianismo trabalha com simetria dos versos. O modernismo vai contra o parnasianismo. Isso pode me deixar falando sozinho mesmo. Letra D. A escolha do tema do amor romântico como característica. Não é amor romântico, cara. Dizer que a mulher parece um namorado, parece uma lagartixa. Recurso diálogo como gênero discursivo típico do realismo. Também não sei o que é até modernismo. Resposta correta, letra B. É B. É B, que está para baixo. Não sei por que na hora do notebook tu faz, fica de um jeito, quando tu amplia e fica assim. Erro de português, já fizeram ou não? Não. Bem direto, como tu gosta. Ah. Pô, não desce nenhum chimarrão, companheiro. Tava esperando comer a minha massa, né? Não tem mais água, nem. Aquela hora tu disse que tu ia dar uma esperada, eu fiquei te esperando. Segui no café. Chivas. Depois tu faz uma postagem da aula, Claro. uma foto da aula, para eu poder postar da aula de aniversário. E aí lá, Luiz? É que no bergamota que eu deixo aqui dentro do livro tirar foto. Não tem que tirar no bergamota, não. Ué, então. Não tá? Vamos lá.
Quando o português chegou no Brasil, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. O primitivismo observado no poema anterior de Oswald de Andrade caracteriza de forma marcante. Regionalismo do Nordeste? Não. Por quê? Lembram que o Oswald de Andrade é da primeira fase do modernismo. É da primeira fase. E o regionalismo, eu falei para vocês que era de quando? Da segunda fase. Isso mesmo. Que bom que vocês estão afiados. Concretismo paulista vai acontecer em 1950, um dos últimos conteúdos que a gente vai ver. Penúltimo, na verdade. Não sei, eu votaria assim porque, tipo, faz todo sentido pra você. Falando do Brasil, do índio, do português. E por mais que eu não tenha visto as outras, eu votaria. A resposta é sim, vamos ver as outras. Simbolismo não, porque o simbolismo é de 1883. Tropicalismo baiano é da década de 60, 70. Então, de 1960. O que acontece? A poesia pau-brasil, sim, ela é de 1922. Quem vai fundar o movimento pau-brasil é o Oswald de Andrade. O que é o movimento pau-brasil? Viram como aparece em prova? O que é o movimento pau-brasil? Quer dizer que a gente vai fazer literatura apenas com características brasileiras, com linguagem brasileira, falando sobre o tipo humano brasileiro, falando sobre o espaço físico brasileiro e criticando a Europa, criticando o que for estrangeiro. Pau-Brasil porque o Brasil durante muito tempo foi conhecido pelo pau-brasil. Então, poesia pau-brasil quer dizer poesia que seja brasileira. O jeito de falar brasileiro. Qual é o jeito de falar brasileiro? Usando uma linguagem coloquial, por exemplo. Por que a gente não pode usar a norma culta padrão? Porque a norma culta padrão ela é europeia, ela é do português de Portugal. Queres ver? Uma característica da norma culta padrão. Não se usa pronome ato no início das frases. Então, por exemplo, me alcança a caneta. Me alcança é o pronome ato, que não se usa, como tu falaste lá, né? Alcança. É usar a ênfase. Só que quem é que fala desse jeito? É o português. Alcance-me meu leite, por favor, alcance-me, sei lá. Acho que por isso é bonito, mas não é uma característica. a gente não fala assim, Tem que falar Vai com ficar gente que não sabe muito, porque depois fala no meio de gente que sabe, fala quando professor meio de de português. corrige. Professor de É. português, tá? Ou então aquelas pessoas que misturam as duas coisas, talvez falar, ao invés de falar alcance-me, me alcance-me. Quer querer mais um professor? Obrigada, você. Eu vou. Eu vou Vai, tirar pior que eu acho que até acabou a água. Bah! Era o último. Não, pior que deu certinho, mate. Deu Não, certo. o professor preferiu ficar tomando café. Não me ofereceram, né? Pô, como que não? Aquela hora ali te oferecia assim, não, vou tomar café. Autorretrato. Mais conhecido hoje como selfie. Provinciano que nunca soube escolher bem uma gravata. Pernambucano quem repugna a faca do pernambucano. Poeta ruim na arte da prosa. Envelheceu na infância da arte, até mesmo escrevendo crônicas com os cronistas de província. Olha a depressão desse cara. Arquiteto falhado, músico falhado, um dia inteiro um piano, mas o teclado ficou de fora. Sem família, religião, filosofia. Mal tendo inquietação de espírito que vem do sobrenatural. E em matéria de profissão, é um tísico profissional. Manuel Bandeira falando sobre ele mesmo. Inclusive ele debocha a questão dos dentes. Não sei se vocês já viram a imagem do Manuel Bandeira. Coloquem, estão com o Google aí, coloquem Manuel Bandeira e coloquem nas imagens. Vai aparecer os dentes dele e aí vocês vão entender por que ele colocou o que ele falou aqui, ó. Um dia engoliu um teclado e ficou com o teclado. Um dia engoliu o piano e ficou com o teclado de fora. Ah, meu Deus. Como é que é? Você vai que o dente tá fora? Por isso que É bullying. ele debocha dele. Ele mesmo debocha dele.
Mas sabe que esse cara tem uma história muito bacana. Qual é a história desse cara? Ele, quando criança, ele foi diagnosticado com tuberculose. E passou a vida inteira achando que fosse morrer no dia seguinte. E o médico dizia para ele, tinha mais 3 anos de vida no máximo. E ele viveu até os 80 anos. Nossa! E aí a história é bem bacana lá, porque ele vai contar muito da poesia dele, vai ser assim, ó, ele dentro de casa escrevendo, imaginando como seria legal brincar na rua, que nem os amigos brincavam e tal. Não viveu. Ele não viveu. Ele é literalmente aquela frase do Neymar, saudade do que a gente não viveu. É literalmente isso. Bom, vamos lá. E depois, Poema das 7 Faces do Drummond. Que o Drummond já tem uma outra pegada, olha só, aqui é quase autodepreciativo. Aqui, olha, vamos ver. Quando eu nasci, um anjo torto desse que veio na sombra disse, vai casa ser gaúcho na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez não fosse azul, não houvesse tantos desejos. Meu Deus, por que me abandonaste? Sabia que eu não era Deus, sabia que eu era fraco. Mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, eu não seria uma rima. Mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Bom, um autodepreciativo e outro aqui brincando com as palavras e falando que quando ele nasceu, Deus disse, cara, tu vai tocar o terror, tu vai ser aquele amigo do Luiz que cheira pó e apanhou num trabalho lá numa festa. Meu amigo fez isso. Não, mas olha que ele ensinou. Manda áudio Ah. pra você escrever. Ah, tá, Joãozinho. Como é que é o nome? Joãozinho. Joãozinho. Eu vi ele ontem. Esses dois poemas têm em comum o fato de descreverem aspectos físicos dos autores, refletirem um sentimento pessimista, terem a doença como tema, narrarem a vida dos autores desde o nascimento ou defenderem crença religiosa. Principalmente pelo primeiro, a gente já vai pelo pessimismo. Porque os dois não falam sobre o aspecto físico. E cadê? A de narrarem a vida dos autores desde o nascimento. É como a vida, mas não é sobre o nascimento, eu acho. Né? Exatamente. É algo mais pessimista. Nesse aqui, por exemplo, a partir dessa última parte, desse último momento, ele tem um pessimismo, olha. Meu Deus, por que me abandonaste, sabias que eu não era Deus? Então tem uma pegada pessimista ali. Esse aqui é totalmente pessimista. Então, a resposta correta é refletir no pessimismo. Chegou do lado? Não, não deixou Tchê, essa daqui são vocês agora na minha aula. O poema do Mário Quintana diz que quando uma aula está muito chata, a aula de questões é mais chata. Não vou fazer essas questões. Quando a aula está muito chata, qualquer coisa te distrai. Qualquer coisa te distrai, olha só. Em cada lado da sala de aula, pelas janelas altas, o azul convida os meninos. As nuvens enrolam-se lentas como quem vai inventando preguiçosamente uma história sem fim. Sem fim é a aula. Nada acontece. Nada. Bocejos e moscas. Se ao menos, pensa a Margarida, se ao menos um avião entrasse pela janela e saísse por outro, tipo, não tem nada de interessante na aula. Mas eu ficava imaginando, pensando nas histórias que eu podia conversar. Na cena retratada no texto, o sentimento do tédio provoca que os meninos fiquem contando histórias, leva os alunos a simularem bocejos em protesto contra a monotonia da aula. Letra C. Acaba estimulando a fantasia, criando expectativas de algum previsto mágico. Não. Vamos ver. Ficamos em dúvida, então. Criando expectativa, ele não cria expectativa, mas falou sobre. Falou um avião entrando mais ou menos aí. Se ao menos. Mas não fica criando expectativa, eu acho. A expectativa de acabar. Criando expectativa de algum imprevisto mágico. É uma. Uou, nossa.
podia acontecer tal coisa. Prevalece de modo absoluto, impedindo até mesmo a distração ou o exercício do pensamento. Nem entendi isso aqui. Não impede a distração do pensamento. Exatamente, pelo contrário. Decorre da morosidade da alma, ou seja, da alma chata. Em contraste com o movimento acelerado das nuvens, das moscas. Não. É aquela resposta correta. Eu acho que, tipo, eu marcaria C, só que só depois de eliminar todas, porque não faz sentido. Mas eu não achei a C com muito sentido, né? Eu achei. Novamente errei o lugar. É assim. Ah, vou botar um pouquinho mais pra cima. Sabe que eu vendo o notebook ficava bem certinho. Ele ampliou a imagem. Acho que são 17. Poética. Poesia é essa que é uma síntese do modernismo. Tá? Estou farto do lirismo comedido, bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos caos de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Bora lá. Porque, como eu falei para vocês, olha aqui, ó, o modernismo, libertação é a principal palavra do modernismo. Tá? Bom, com base na leitura dos poemas, do poema, podemos afirmar corretamente que o poeta critica o lirismo do movimento modernista. Não critica, ele é modernista. Letra B. Critica todo e qualquer lirismo na literatura? Não. Ele só critica o lirismo bem comportado feito pelos parnasianos. Isso ele critica. Propõe o retorno ao movimento clássico? Também não. Isso está dizendo que ele quer liberdade. Ele não quer saber do lirismo que trava ele. Propõe retorno ao lirismo do movimento romântico? Também não, né? Ele quer um novo lirismo. Propõe a criação de um novo lirismo. Resposta correta, letra E. De Europa. Tira, não acerta uma. Agora ficou bem claro. Não acerta uma. Tivesse uma Pronominais. Oi? Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor, do aluno e do mulato sabio. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias. Deixa disso, camarada. Ah, é assim a gente fez, né? Ou não? Eu me lembro desse... Olha a informação que eu trouxe para vocês. Pior que eu acho que não fizemos por isso. Iniciar a frase com pronome átomo só é lícita na conversação familiar, ou seja, informal. Isso aqui vem do Segala, que é uma gramática da língua portuguesa. Tá? Comparando as duas explicações dadas pelos autores sobre essa regra, pode-se afirmar que ambos, qual regra? O pronome. O que a poesia está me dizendo? Que a gramática, o professor, o aluno e o mulato sabido falam neme, que é a ínclise, né, o pronome depois do verbo. Mas o cara, bom negro, bom branco mesmo, tira, liga um cigarro, para de frescura, tem que falar certinho, o que eu quero saber. Então, ambos condenam a regra gramatical? Não, o primeiro não condena. Ambos acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa regra? Não. Se criticam a presença de regras? Também não. Esse de baixo aqui não critica a presença de regras. Afirmam que não há regras. Ao contrário, esse aqui tem regra. Então a resposta é a letra E. Relativizam, ou seja, na conversação familiar pode. A resposta correta. Inclusive a prova te cobra isso com o nome do conteúdo de variação linguística. Subiu um pouquinho aí. É. Chega. Mas eu me lembro desse texto.
A gente deve ter feito em algum momento. 16. Vamos pegar algumas que são mais diretas. A felicidade da alma. Essa aqui direta. Essa aqui é da católica. Olha isso, gente, olha a cara da católica. É a minha cara. Tu já fez as últimas da apostila? Claro, Só tem tem todas da apostila já. Coisa boa que vocês fizeram. Olha só. Coisa boa, tem questão assim. Segundo o projeto literário da primeira geração modernista, segundo o projeto literário da primeira fase, né, é correto afirmar que relacionava as antíteses presentes nos versos. A gente não viu a primeira fase ainda, vocês vão ver que a primeira fase não trabalha com teocentrismo, por exemplo, não trabalha com modernismo. A gente está recém no realismo, eu acho. O projeto literário da primeira fase busca estabilizar estruturas fixas. Não, quem faz isso é o parnasianismo. Sonetos, o parnasianismo. Letra C. Prioriza a produção de romance a fim de trazer aspecto científico. Quem é que traz cientificismo? Naturalismo. Buscava pela identidade nacional, o abandono das perspectivas passadistas e evidenciava a aproximação entre fala e escrita. Temos uma questão agora. Então, a resposta correta é a letra D. Gente, não é legal? Olha isso. Direto. Olha isso, que lindo. Não é lindo, uma questão assim. Para trabalhar nos vestibulares é mais fácil de forma direta. Aí vem mostrar outras questões. A resposta correta é a letra D. Vamos lá. Qual já saiu? 11h55. Última questão, então. Leia o poema para responder a questão Brasil para José Pereira chegou de Caravela e perguntou para o Guarani da Mata Virgem: "Você é cristão?" "Não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte." Tererê, tetê, quinzá, aquecer. Lá, o lobo de onça resmungava. O negro, os ombros saindo da fornalha, tomou a palavra e respondeu: "Sim, pela graça de Deus." Canhim babá, e fizeram um carnaval. Vejam que essa poesia, para vocês entenderem, Zé Pereira é nome português. Então nós temos um português que chegou no mato e perguntou para os outros se eles são cristãos. O índio vai falar: "Não sou cristão, sou bravo, sou forte, sou filho da morte." Vai dizer: "Não, sou índio." E o negro vai dizer que ele é negro, que acabou de sair da fornalha, e ele vai dizer que pela graça de Deus ele é negro e olha, vai usar uma palavra africana. Então cada etnia está fazendo propaganda da sua raça. Oswald de Andrade reúne todas as características que marcam a produção do modernismo. Segundo o poema, o autor é incorreto afirmar, ou seja, é errado afirmar que Oswald foi o maior autor do modernismo, publicando apenas obras poéticas. Não, ele publicou outras coisas, não só poesia. Publicou prosa, publicou crônica, a gente vai ver depois do modernismo. O tom coloquial recria de modo irônico a chegada dos portugueses. A resposta correta é a letra B. O momento da chegada dos portugueses sempre tratados de forma solene, não diálogo entre Guarani e Zé Pereira ilustram muitas influências das vozes que contribuíram para a definição. Agora já não sei. Essa não pode ser também. Oswald de Andrade se tornou conhecido pelos poemas piadas. A correta até aí. Trocadilho o jogo verbal mais ligeiro que desencadeia o efeito humorístico. Mas a gente precisa da errada, né? A gente está querendo marcar a errada. A errada é B. Então é a. É. Por isso que eu disse, todas as outras estão certas, que estranho. Resposta errada. Resposta errada. Gente, muito obrigado por tudo. Sem palavras. Valeu por hoje. Quer mais uma bergamota, professor? Verdade? Eu quero, aceito. Show de bola.